Bom, aqui eu vou fazer um treinamento de como a gente vai configurar um servidor Linux, o Ubuntu 20.04, a versão dele. A gente vai fazer uma configuração aqui para ele funcionar com um servidor Apache 2 para rodar o PHP e um servidor MySQL também para rodar aplicações, né, com banco de dados MySQL conectado ao PHP. E também a gente vai fazer uma configuração aqui do Zimbra, servidor de e-mail Zimbra. Então esse servidor aqui que a gente vai configurar, ele vai funcionar tanto para site quanto e-mail. Seria um servidor padrão, né, para estar hospedando site e um serviço de e-mail completo também, né, que através do Zimbra a gente tem a possibilidade de fazer o acesso via web, acesso IMAP, POP3, SMTP, um servidor de e-mails bem completo. Então aqui ó, eu tô utilizando a máquina virtual, né? Então aqui eu estou na máquina virtual logo após eu ter acabado de instalar ela, o padrão do Ubuntu. Então nem tem acesso nela via SSH ainda não. Então eu vou fazer aqui uma configuração inicial, né? Que seria fazer a definição da zona de horário dela. Depois eu vou fazer aqui ó, a remoção do postfix, que aí essa remoção do postfix que eu estou fazendo aqui é porque eu vou utilizar o Zimbra, né, no lugar do postfix. E agora aqui, ó, eu vou fazer uma configuração que eu vou configurar o host dela, né? Eu vou estar configurando o, o IP dela aqui dentro do etc barra hosts. Então aqui eu vou fazer aqui o nome do domínio desse servidor que eu estou fazendo a configuração, né? Eu vou jogar aqui dentro de barra etc barra hosts. Então agora se eu der aqui um cat barra etc barra hosts, né, eu vou ver que aqui ó, tá aqui configurado, tá aqui configurado o IP com o nome desse host, né, que vai ser mail.qualias.com.br, no caso desse meu exemplo aqui que eu estou configurando. Agora eu vou fazer a instalação aqui ó, de alguns pacotes padrões. Esses pacotes padrões aqui, eu vou instalar aqui o OpenSSH Server, o sudo, o tar, o zip, o bzip2, o hostname, o perl, o ch, o ccrone, o mc, o wget, o apache 2, o firewall, o mariadb server, o GNU PG, o GNU PG2. Aí aqui eu vou colar o comando aqui, ó, que eu já tinha ele editado. Tá vendo? Eu vou deixar os comandos também na descrição. E aí ele vai fazer agora a instalação padrão desses pacotes aqui. Então eu vou até pausar a gravação, porque para guardar ele fazer a instalação desses pacotes, depois eu prossigo aqui com a gravação. Dando continuidade aqui, aí depois que a gente instalou esses pacotes padrões, nós vamos editar esse arquivo de configuração aqui, ó, sysctl.conf. Dentro desse arquivo aqui, nós vamos inserir alguns comandos aqui, que esses comandos vão desabilitar o IPv6 desse servidor. No caso desse servidor aqui, a gente está fazendo ele somente com IPv4. Então eu vou colar esses comandos aqui para desabilitar o IPv6 desse servidor. Feito isso, agora a gente vai editar eu vou editar utilizando o editor MCEdit que eu instalei aqui, mas pode ser com o editor Nano também, com o VI, pode ser com outros editores. Eu vou editar o arquivo sshd config. Dentro desse arquivo sshd config, eu vou fazer algumas alterações aqui, ó. Aí eu vou começar
localizando aqui, ó, essa linha aqui, permite root login, né? Que aí, por padrão, no Ubuntu, ele não permite login do SSH através de root. A pessoa teria que acessar com outro usuário e depois fazer o SU, né? Para ele acessar como root. Mas aí aqui no caso eu vou tá habilitando isso aqui para a gente poder facilitar e ter o acesso direto como, como, como root. Então vou abrir uma linha aqui, vou colocar aqui, ó, permite root login yes e essa linha de baixo aqui, strict mods, também vou é, deixar ela aqui, ó, vou deixar ela, tirar o comentário dela e deixar ela como yes. Feito essas alterações aqui, eu vou sair, né, salvando, e aí depois que eu restartar o SSH, eu já vou conseguir fazer acesso nessa máquina utilizando um cliente SSH e utilizando a senha de root. Depois aqui também a gente vai fazer aqui o MySQL Secure Installation, que nós vamos fazer a configuração inicial do MySQL. Então ele tá de início aqui, ele está pedindo a senha atual do MySQL, no caso aqui não tem, ele está me perguntando se eu quero trocar, né, para usar a autenticação do Unix, aí eu vou colocar aqui que não. Ele está perguntando se eu quero al- al- alterar a senha de root, então vou alterar a senha de root aqui, no caso, e aqui eu vou colocar uma senha de root padrão minha aqui. Ele está me perguntando se eu vou remover usuários anônimos, vou colocar também que sim, e se eu quero desabilitar o log remoto, né, para não permitir acesso remotamente no MySQL. Também vou colocar aqui que sim, vou deixar ele permitindo acesso somente do root, somente local. E ele está me perguntando agora se eu quero remover o banco de dados de teste, também colocar aqui sim, e se eu quero recarregar a tabela de privilégios, também colocar que sim. E aí ele encerrou aqui a configuração do MySQL. Depois de ter feito a configuração do MySQL, eu vou conferir aqui, ó, vou fazer um acesso, né, utilizando o usuário root e sem colocar senha. Tá vendo? Então aqui eu verifiquei que ele está me dando acesso sem senha no MySQL. Se por acaso acontecer esse tipo de situação aqui, aí a gente precisa de estar definindo a senha aqui dentro do próprio MySQL. Pode ser que o MySQL Secure Installation não colocou a senha, né, não alterou a senha de root, então a gente não vai deixar o MySQL sem a senha de root, não. Então nós vamos alterar, colocar uma senha de root utilizando comandos do próprio MySQL. Que eu vou fazer isso aqui, ó, alter user, arroba, root, arroba localhost, identified by. Aí aqui agora eu vou colocar a senha. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, minha senha. Então eu colocando isso aqui, a senha de root dele agora vai ser minha senha. Coloco aqui o flush privileges, comando flush privileges, aí eu já fez efeito e agora saio. Agora se eu tentar fazer um acesso, ó, tá vendo? Sem senha, já deu que tá com acesso negado. Então agora eu tenho que colocar aqui o menos P, vou digitar a senha lá, minha senha, beleza. Então agora já está acessando o MySQL de forma segura. Então é importante a gente fazer essa troca da senha de root do MySQL.
Agora, dando continuidade aqui, depois que eu fiz essa configuração básica, eu vou reiniciar essa VPS. Eu vou utilizar aqui o shutdown now "-r", e aí ele já vai reiniciar, né, com a configuração do hostname dele, né, com os outros serviços também já ativos. Aqui, como eu estou utilizando um container, né, o boot dele foi bem rápido, ele já retornou já na tela já. É, Vou agora dar continuidade aqui. Agora aqui, ó, eu vou fazer a configuração do Fire. Então eu tenho já um padrão aqui das portas, né, que eu preciso de liberar no Fire. E eu vou colar esse padrão aqui, ó, que são esses comandos aqui, ó. Eu vou adicionar aqui, liberar a porta HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, IMAP, POP3, POP3S e assim vai. Essas outras portas aqui, 7071 é do Zimbra, 8443 também do Zimbra. Essa 3022 é porque, por segurança, eu altero o SSH da 22 para o 3022. 587, 25 são padrões do SMTP. 7993, 7143 também são do Zimbra. Então, vou dar um Enter aqui. Eu estou salvando no Fire, esses comandos já está reiniciando. Então aqui, ó, até essa parte aqui, eu fiz a configuração básica desse servidor, né? O que que eu recapitulando aqui, o que que eu fiz? Eu fiz a configuração do, da zona de horário dele, do hostname, instalei os pacotes básicos, desabilitei o IPv6, fiz uma configuração do do acesso do acesso SSH e também fiz uma configuração do acesso MySQL e fiz uma configuração básica do Fire. Então é isso. Agora eu vou dar continuidade através de outro vídeo onde eu vou fazer a configuração aqui do Zimbra e depois eu vou fazer também outro que é a configuração do PHP com PHP MyAdmin.